Olá! No dia 16 de abril é comemorado o Dia Mundial da Voz. Nós, alunos da primeira turma do curso de Fonoaudiologia da UEMS, estamos participando da campanha Seja Amigo da Sua Voz e Sua Voz Informa, enquanto atividade do nosso componente curricular, denominado Trilhas de Extensão, supervisionado pelas professoras fonoaudiólogas. Nosso grupo elegeu o profissional professor para entrevistar e conhecer como esse profissional cuida da sua voz e os cuidados que ele tem com ela. Para isso, nós organizamos um roteiro de perguntas. O conteúdo gravado nessa entrevista será organizado e vinculado nas mídias e redes sociais da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, e dos alunos e professores do curso de Fonoaudiologia da UEMS, durante o ano de 2025, bem como será enviado para a Campanha da Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que tem como embaixador o jornalista César Tralli. Boa tarde. Por favor, diga seu nome, idade, profissão e local ou locais onde trabalha. Bom, meu nome é Lucas Chagas, eu tenho 35 anos, eu sou professor universitário e também linguista. Eu trabalho na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e trabalho também com outras coisas mais relacionadas a projetos governamentais da área de educação. Comente sobre o quanto você usa a voz profissionalmente e qual é a rotina com o uso da voz, tanto nas atividades principais como nas aulas, quanto fora delas. Bom, eu uso a voz desde a hora que eu acordo, até a hora que eu durmo, o tempo todo. Porque como a gente hoje vive uma rotina bastante corrida, você responde muito áudio, você acaba gravando vídeo, você vai para a sala de aula e você tem que conversar com diferentes pessoas, em diferentes tons de voz, você participa de reuniões, às vezes você tem que gravar entrevistas como essa, né? Então eu uso a voz praticamente o tempo todo para o dia a dia. Fora quando a gente sai também para ver os amigos, conversar, né? Ir para um show, cantar, enfim, a gente usa a voz o tempo todo. E como você cuida da sua voz? Olha, já há alguns anos eu tenho tentado cuidar da minha voz de diferentes formas. A primeira coisa que eu comecei a fazer é parar de tomar coisa gelada, porque quando eu bebo coisa gelada eu percebo que a garganta depois começa a ficar seca, fica mais difícil, né, de ter uma boa lubrificação. Evito também ao máximo gritar, né, e fiz também durante um tempo algumas sessões de fonoaudiologia para saber usar os lugares certos para fazer a projeção da voz, porque às vezes a gente grita, né, e não é gritando e estressando as cordas vocais que a gente projeta a voz. E também comecei a fazer bastante uso de tecnologias, né? Em casa, por exemplo, eu tenho um microfone muito bom para fazer transmissão de videoconferência, e no ambiente de trabalho também eu tento fazer o máximo possível para usar a voz de um jeito que seja mais saudável, e sempre faço alguns exercícios. Quando eu estou dirigindo, chegando onde eu vou trabalhar, se eu tenho que dar muita aula, aí eu faço alguns exercícios para conseguir fazer a voz ficar um pouco mais alta. Você já teve ou tem algum problema referente à sua voz? Eu já tive, sim. Eu, principalmente antes da pandemia, eu trabalhava manhã, tarde e noite, dando muita aula, e eu não tinha suporte, né? E às vezes salas de aulas muito barulhentas, eu tive alguns calos, né, nas minhas cordas vocais, mas eu fiz tratamento depois, esses calos eles desapareceram com o tempo. Como foi esse tratamento dos calos? Como que você enfrentou esse tratamento? Em primeiro lugar, é muito difícil, né? Porque a gente trabalha muito com a voz, a gente só percebe que alguma coisa está dando errado quando você precisa usar muito a voz, você está fazendo um esforço, você bebe água, você fica o tempo todo limpando, né, a garganta, e aquilo não melhora. E foi então que eu procurei, na época, um otorrino, né, para fazer um exame para ver se estava tudo ok. E eu comecei a sentir muita dor também, né, como se tivesse uma ardência. E aí, depois disso, eu passei para fono, né, e tratei durante um tempo esse calo que eu tive na voz. Mas foi algo, sei lá, uns 3, 4 meses de tratamento.
Foi algo bem tranquilo de ser feito. Qual dica você deixa para quem trabalha com a voz, assim como você, nas aulas? Eu acho que a gente precisa começar urgentemente a ser um pouco mais crítico em relação ao uso da voz, porque ela é a nossa grande ferramenta de trabalho hoje. E a gente precisa começar a olhar um pouco mais para as arquiteturas dos espaços que nós trabalhamos, porque faz muita diferença você ter uma sala de aula com isolamento acústico, faz muita diferença você ter, por exemplo, um ar-condicionado dentro da sala de aula que não faça barulho, faz muita diferença você ter um espaço ergonômico, né, que não seja só em fileiras, mas em formato de U, em que você consiga ver a boca das pessoas, você consiga também projetar melhor a sua voz. E faz muita diferença também você ter uma boa alimentação para ajudar, né, a sua voz, porque a coisa pior que tem é você ser dependente da sua voz para trabalhar e da noite para o dia você não ter a sua voz e ter um monte de compromisso, um monte de coisa para fazer e você se dá conta de que você está adoecido pela voz, né, que não consegue mais ser tão produtivo, é muito ruim. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Muito obrigada. Mais uma vez, agradecemos pela sua participação. Muito obrigado por colaborar com nossa atividade. Eu que agradeço. Precisamos, estão aí as ordens. Obrigado.